Os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes deles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó: foi para isto mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Que texto é este? Nós não falamos aqui que a predestinação não existe, mas aqui é claro, Deus escolheu um dos filhos de Rebeca. Deus está dizendo aqui que colocou o Faraó porque ele queria mostrar o poder dele. É isso mesmo? É isso que o texto de Romanos, capítulo 9, dos versos 11 até o 18 está querendo dizer? Nós estamos falando aqui sempre de que Deus não predestina ninguém para ser salvo ou ser perdido. Mas o que esse texto está querendo nos dizer? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já está no ar o seu programa Na Mira da Verdade. Agora são 2h03. Estamos ao vivo aqui para o Brasil e o mundo através da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado por você estar aí acompanhando, obrigado por você estar aí dando o privilégio da sua audiência e fazendo o nosso programa acontecer. Porque, afinal de contas, são as suas perguntas, são os seus questionamentos, são as suas dúvidas que são colocadas na mira da verdade e respondidas à luz da palavra de Deus. Obrigado por você estar aí acompanhando a gente e daqui a pouquinho eu vou dizer como que você faz para mandar a sua pergunta, para mandar a sua dúvida, tá bom? Professor Leandro Quadros. Boa tarde, amigo Tito. Boa tarde, professor. Como é que você está passando o dia? Tudo bem? Tudo. Agora eu estou melhor depois que começou o programa, porque eu estou com um resfriado, né, que está me atrapalhando a vida. Ixi. Mas graças a Deus, quando começou o programa, já ouvi a música do programa, já fiquei todo animado e com certeza Deus vai nos abençoar que juntos vamos conseguir estudar muitas coisas da Bíblia hoje. Quer dizer que o programa para você é um alívio, né, professor? É um alívio, com certeza. E eu fico tentando te colocar aqui na mira, te pressionar, mas para você tudo é festa, né? Às vezes você me deixa ali meio intranquilo, né? Mas faz parte. É isso aí, professor. Pois então eu já comecei bem o programa. Pois é. Porque esse texto que está aqui em Romanos, professor, quero saber o que você vai me explicar sobre isso. Porque aqui está me dizendo abertamente que Deus escolhe, Deus decide o que Ele quer. Assim aconteceu com os filhos de Rebeca, né? Ele escolheu Jacó e deixou Esaú de lado. Como é que é isso? Ele diz aqui que o próprio Faraó, quando ele endureceu o coração de Faraó, ele está dizendo aqui, pelo menos o Evangelho está dizendo isso, de que ele permitiu que aquilo acontecesse porque ele queria mostrar o poder dele ao povo. Como é que explica isso, professor? Como é que você me diz aí que não tem predestinação? Esse texto é claro sobre isso? Olha, essa é uma pergunta muito importante pelo seguinte, tem muitas pessoas sinceras, né, que creem na predestinação determinista com base em Romanos capítulo 9. Bom, só para a gente entender, predestinação
a gente entende que é o quê? É Deus, na sua onisciência, já escolheu o que é certo e o que é errado, é isso? Isso, na predestinação determinista é o seguinte, Tito, Deus elege alguns para a salvação e isso automaticamente exclui outros da salvação para se perderem. E é assim mesmo? Biblicamente não. Eu vou antes ler um texto bíblico aqui, que é 1 Timóteo 2,4, para depois entrarmos aqui em Romanos capítulo 9, porque esse é um capítulo, Tito, da Bíblia, que nós precisamos entendê-lo juntamente com outros 2 capítulos para tirarmos as lições que Paulo quer passar. Do mesmo livro? Do mesmo livro. Se nós pegarmos Romanos 9 isoladamente, aí vamos formar aquela teoria absurda, não é? De que Deus predestina alguns para se salvarem e Deus já predestina automaticamente uns para se perderem. Agora, você há de convir comigo que quando a gente lê esse texto, parece que o negócio é muito claro, né, professor? Sim. É por isso, Tito, que aqui no Na Mira da Verdade nós partimos de um pressuposto de que os textos mais obscuros da Bíblia têm que ser interpretados pelos textos mais claros da Bíblia. Ou seja, usando o contexto dele? Exatamente. E pegando outros textos sobre um mesmo assunto que nos ajudam a esclarecer. Então, 2 coisas importantes aqui, uma delas você mencionou. Primeiro, vamos usar o contexto do verso. E depois pegamos outros textos do mesmo assunto para nós entendermos o pensamento bíblico. Né? Então, o que acontece? 1 Timóteo 2,4 diz assim, ó, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja, a opinião do apóstolo Paulo, mesmo que escreveu Romanos 9, a opinião dele é muito clara. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. É claro que o fato de Deus desejar que todos sejam salvos não significa que todos serão salvos. Por quê? Porque Deus vai respeitar a escolha de cada um. É por isso que em Josué 24:15, Josué disse assim, hoje escolham a quem vocês vão servir. Se ao Deus de nossos pais ou aos deuses pagãos. Mesmo que o ser humano, ao ter pecado, tenha perdido a capacidade de escolher livremente fazer o bem, em Gênesis 3,15 percebemos que Deus colocou uma inimizade entre o ser humano e o mal, de modo que o ser humano tem o livre-arbítrio concedido por Deus para fazer as suas próprias escolhas. Sendo que a Bíblia ensina que Deus quer que todos se arrependam. João 3,16, por exemplo, é dito que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, ali não diz que Deus amou apenas alguns predestinados, Ele amou o mundo todo. E por isso deu a Jesus Cristo para que todo mundo fosse salvo. Então, sendo que a salvação é oferecida de forma universal, como entendermos Romanos 9 que o Tito acabou de ler? Nós temos que levar em conta uma coisa. Aqui nós temos que fazer uma análise do que nós chamamos de perícope. O que é uma perícope? É um bloco de um texto que trata do mesmo assunto. Por exemplo, esta perícope, este assunto aqui, da soberania de Deus, Paulo trata ele no capítulo 9, no capítulo 10 e no capítulo 11. A Bíblia foi dividida em capítulos para facilitar a nossa busca, mas na verdade Romanos 9, 10 e 11 fazem parte de um mesmo assunto. Então, delimitando a perícope do texto, agora eu posso estudar Romanos 9 com Romanos 10 e Romanos 11 e chegar à conclusão da mensagem que Paulo quer transmitir. Quando nós lemos Romanos 9, especialmente os versos 13 e 14, nós temos que lembrar de uma coisa. Aqui o apóstolo está fazendo uma menção a Malaquias 1, 2 e 3 e também a Gênesis, se eu não me engano, deixa eu ver aqui se é o capítulo 23. Não, é o capítulo 25, versículo 23. Em Gênesis 25, 23, Deus afirma que ele escolheu Jacó e não Esaú para ser o filho da promessa, por meio de quem Deus abençoaria todas as nações da terra. Agora perceba uma coisa, Paulo está falando que Deus predeterminou a escolha de Jacó como sendo o filho da promessa. Ou seja, Deus predeterminou a função
que ele desempenharia no plano de salvação de Deus. Mas isso não significa que Deus predeterminou que Esaú fosse excluído da salvação. Não, Paulo está mostrando a soberania de Deus em ele escolher Jacó no lugar de Esaú. Então temos que ter em mente uma coisa, queridos, Deus predetermina, sim, funções. Só que Deus não predetermina caráter. Se Deus predeterminasse caráter, então Deus é o responsável pelo pecado. Porque aí Deus predeterminou que Esaú seria pecador, que Esaú seria mau. Deus seria o responsável pelo mal, porque se Deus predestina tudo para ser conforme ele tem que, como ele acha que tem que ser, desrespeitando o livre-arbítrio das suas criaturas, então nem o diabo tem culpa de ser diabo, né? Porque Deus o fez para se tornar diabo. Então a predestinação determinista é uma coisa absurda, que o cristão alicerçado na Bíblia tem que abandonar isso. Porque Romanos 9 fala de predeterminar funções e não o destino eterno do indivíduo. E aí quando nós vamos para o capítulo 10, verso 12, que faz parte da mesma perícope, do mesmo bloco de assunto, olha o que diz aqui. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Aqui é dito que Deus abençoa todos aqueles que o invocam, que querem aceitar a salvação. Agora, aqui não está dizendo que Deus faz apenas com que alguns invoquem a Jesus, enquanto que outros Deus predetermina que invoquem o diabo, por exemplo. Isso é uma teoria absurda. Deus não faz isso. E aí, quando nós vamos aqui para o verso 21 do capítulo 10, percebemos uma coisa. Diz assim, mas a respeito de Israel ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Perceba que quem era desobediente e rebelde era o povo de Israel. Deus não predeterminou que o povo de Israel ia ser rebelde para depois Deus salvá-los. Isso não tem cabimento, né? É claro que a rebeldia é uma resposta humana à atuação de Deus. E se nós entendemos esse conceito também com os versos 22, 20 e 23, que mostra que é por causa da incredulidade que o indivíduo endurece seu coração, nós vamos entender o exemplo de Faraó. Quando a Bíblia fala que Deus endureceu Faraó, isso aconteceu porque quanto mais Deus agia na vida de Faraó, pior Faraó ficava. E isso é uma coisa natural. Por exemplo, Deus quando age no coração de alguns pecadores, o coração deles se derrete como uma cera e eles aceitam a Cristo como Salvador. Só que enquanto Deus age no coração de alguns pecadores obstinados, esse coração se endurece como barro. A culpa não é de Deus. O problema é o indivíduo que é o receptor da mensagem de Deus. Então precisamos entender Romanos 9 com o capítulo 10, com o capítulo 11. Precisamos ter em mente que Deus predetermina funções e não caráter, porque Deus não é o originador do caráter ruim, do mal. E precisamos lembrar do próprio texto de Paulo em 1 Timóteo 2,4, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Nem todos serão salvos, porque nem todos exercerão corretamente o livre-arbítrio que Deus lhes devolveu. Muito bem, professor. Todos os programas sempre tem algumas questões que aparentemente são iguais. Essa questão da predestinação é uma delas. Mas a gente vai folheando a Bíblia, a gente vai esquadrinhando a palavra de Deus e a gente vai se deparando com alguns textos que realmente nos deixam algumas interrogações. E é importante nós destacarmos aqui essa visão geral da Bíblia para a gente poder entender o que Deus quer passar para mim e para você. Obrigado, professor, pela sua resposta aí. Este é um texto que é bastante difícil, mas eu consegui entender e vi a sua clareza em expor o assunto. Gostei do teu comentário, Tito. Você falou que nós temos que ter uma visão geral da Bíblia. Esse que é o ponto-chave. Se nós pegarmos textos isolados, aí está feita a bagunça doutrinária, né? Esse teu comentário foi muito feliz. Essa é a regra de interpretação bíblica mesmo. Muito bem, nós estamos apenas começando o nosso programa, nós temos que ir para um intervalo, mas não sai daí não, mande a sua pergunta, aproveite agora no intervalo, porque ela vai entrar na mira. Nós voltamos já já.
Estamos de volta. Para você participar do nosso programa é muito fácil. Basta você mandar um SMS para 12 91566972 que eu recebo aqui. O número parece ser meio difícil, mas eu vou repetir aí, está aí no seu vídeo para você anotar. 12 91566972. Você manda a sua pergunta, aí ó, como ela já começou a chegar. E ela chega aqui ó, na hora para mim. Manda aí a sua dúvida, o seu questionamento, que ela vai entrar na mira da verdade. Se você preferir, acesse o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Lá também tem um espaço para você colocar a sua dúvida e ela chegar aqui na hora, tá bom? Participe do programa, não tenha preconceito, pergunte o que você quiser e a sua pergunta vai estar na mira. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Você falou aí, começamos a falar sobre a predestinação, mas já chegou aqui uma pergunta pelo nosso blog, contestando mais ou menos esse assunto, mas que você falou no programa passado. Olha só o que o Flávio Augusto de Niterói está mandando aqui na mira. No programa de terça-feira, no dia 26, o professor Leandro Quadros, orientando a uma cristã como responder a uma amiga espírita, disse que uma amiga espírita havia dito que uns nascem sãos, outros nascem doentes, ou nascem ricos e outros pobres por causa do pecado. O Leandro citou passagens bíblicas, mas não conseguiu ser objetivo. Ora, se as desigualdades citadas são resultantes do pecado, então Deus faz distinção de pessoas. Uns ele escolhe, nascem sãs, outros doentes. É isso mesmo, professor? Você falou isso. Na verdade, essa pergunta que chegou na terça-feira passada, era uma jovem que queria aprender a responder sobre essas dúvidas espíritas. Certo. Como é que não existe outras vidas, se uns nascem doentes, outros nascem sãos? Por que isso daí? Né? Então ele está querendo contestar isso aí, professor? Aí houve uma pequena confusão, amigo Flávio. É o seguinte, ó, Romanos 2,11 diz assim, ó, porque para com Deus não há acepção de pessoas. O que o Flávio confundiu? Ele está pensando assim, que se o indivíduo nasce doente, ou pobre, ou rico, é porque Deus predeterminou que assim o fosse. Mas, na verdade, as consequências do pecado, Deus não predetermina qual pessoa que vai ter uma consequência e qual outra. Né? Deus não pensa assim, bom, o Leandro vou fazer que tenha essa consequência do pecado. O Tito agora vai ter essa outra. Não. As consequências do pecado estão, diríamos, entre aspas, à disposição de todos os que nascem aqui no nosso planeta Terra. Certo? Essas consequências é do pecado que aconteceu lá no Éden, né? Exatamente. Lá no início de tudo. No início de tudo. Foi importante você frisar isso, Tito. Gênesis 3 mostra que o pecado, o sofrimento humano tem como origem o pecado, que é a desobediência a Deus. Agora, Deus, as consequências do pecado vêm a nós por causa dos nossos próprios pecados. Mas elas não vêm a nós porque Deus quer predeterminar que alguns recebam diferentes consequências do pecado. Pelo contrário, quando nós lemos o Salmo 34:18, lá é dito assim que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ou seja, Deus não predestinou que o indivíduo tivesse o coração quebrantado, mas já que ele está com o coração quebrantado em consequência do pecado, então Deus fica ao lado dele para aliviar aquele sofrimento. Muito bem, professor. Agora tem uma pergunta aqui que chegou por SMS, do Tércio, ele é de Tupã, e ele pergunta o seguinte: como conciliar o uso ou não do vinho em Deuteronômio 14:26 com Provérbios 21? Eu já separei aqui na Bíblia para a gente entrar nessa questão. Olha aqui, ó, Deuteronômio 14:26, como ele diz aqui, fala o seguinte: e ali comprem tudo o que quiserem comer, carne de vaca ou carne de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali, na presença do Senhor, nosso Deus, vocês e as suas famílias comam essas coisas e se divirtam à vontade. Isso está em Deuteronômio, na linguagem de hoje. Certo. Aí lá em Provérbios 21 diz o seguinte: quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros, o escravo da bebida nunca será sábio. Olha aí, então aqui é uma advertência, em Provérbio está dando uma advertência. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros e fica-se escravo da bebida, que nunca é sábio. Agora, lá em Deuteronômio, parece que Deus está
tá dando uma liberdade que eu posso comer o que eu quiser, que eu posso beber, até cerveja, fala aqui, professor. Que história é essa? Quer ver uma coisa, Tito? Uma observação. A tradução na nova linguagem de hoje é uma tradução muito boa para a leitura bíblica, só que, como é uma tradução livre, muitas vezes ela não traduz conforme a original. Ela já Cerveja, traduz... por exemplo, nem existia. Nem existia, exatamente. Ali no o povo de Israel não tinha esse costume de tomar cerveja. Então, como é uma tradução livre, o tradutor traduz já adaptando a nossa realidade sociocultural. Mas seria, quem sabe, aí uma bebida forte? Uma bebida forte e alcoólica. Por que que aqui há um aparente apoio à bebida? Nós temos que fazer uma análise contextual aqui. Aqui é o seguinte, ali em Provérbios 23, 21, por exemplo, fala que nós não devemos nem olhar para a bebida. Né? E Isaías 65, 8 afirma que o vinho que é abençoado não é aquele que está fermentando na garrafa, mas é o que existe no cacho de uvas. Ou seja, a Bíblia diz que o vinho aprovado por Deus é o puro suco da uva. Agora, em Deuteronômio 14, 26, aqui, nós temos que analisar uma coisa. Deus, amigo Tito e querido telespectador, Deus estava reeducando o povo de Israel. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles saíram com alguns vícios, entre eles o da bebida alcoólica e a prática da poligamia. Deus não é a favor da bebida alcoólica e nem da poligamia, só que Deus, no seu amor e misericórdia, ele foi reeducando o povo para que o povo fosse deixando de lado a bebida e também a poligamia, né? Nós podemos ver um exemplo disso na própria Bíblia. Você lê na história de Nadab e Abiú, por exemplo, que quando eles beberam bebidas alcoólicas e se apresentaram com fogo estranho diante de Deus, eles foram consumidos, porque eles desobedeceram uma ordem direta de Deus. Então Deus deu uma ordem assim, olha, vocês quando entrarem no templo, não bebam. Então o que Deus estava fazendo? Deus estava na fase em que ele estava reeducando o povo. E por isso você vai ver em Deuteronômio 14, 26, Deus dizendo que com o dinheiro que eles recebessem, eles podiam comprar inclusive o vinho e a bebida forte. Por quê? Porque Deus estava reeducando eles. Deus não estava apoiando eles usarem isso. Tanto que nós estudamos outros textos bíblicos que eu mencionei que Deus condena a bebida alcoólica. Até Abacuque 2,15, lá tem uma maldição para quem dá de beber a outra pessoa. Mas como Deus está reeducando o povo, aqui simplesmente é um texto que menciona este período da história, em que Deus reeduca o povo a abandonar a poligamia e também as bebidas alcoólicas. Inclusive, esse conjunto de textos aqui de Deuteronômio 14, 26, está formado pela lei dos dízimos, né, professor? Sim, está fazendo parte de um contexto específico em que Deus ali está reeducando o povo para que volte a praticar as coisas corretas que Deus queria. Muito bem. Agora existe uma outra que chegou pelo nosso blog aqui, que eu quero ver o que você vai me dizer. Não existe contradição na Bíblia? Não existe contradição na Bíblia. Então, espera um pouquinho. Eu vou abrir aqui o texto. Encontra-se em 1 Samuel, no capítulo 15. Eu vou ler primeiro o versinho 29. Tá bom. Que diz o seguinte. Deixa eu verificar aqui a pergunta da irmã, do irmão José de Carlos, de Curitiba. Ele está perguntando. 15, 29 diz o seguinte. O glorioso Deus de Israel não mente, não muda de ideia. Ele não é um ser humano e, por isso, não se arrepende. Claro. Agora, no verso 35 do mesmo capítulo, diz o seguinte. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Ora, se no versinho 29 ele diz que Deus não se arrepende, por que aqui no versinho 35 Deus se arrependeu, professor? Boa pergunta essa, bem capciosa. Que contradição é essa no texto bíblico, professor? Boa pergunta e bem capciosa, como você costuma dizer. Sim, é daquelas que eu escolho assim a dedo. Veja bem, esse texto aqui, e também Números 23, 19, lá afirma em Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa.
Só que daí nós vamos a Jonas, capítulo 4, e lá é dito que Deus se arrependeu do mal que iria fazer à cidade de Nínive. Esses textos, bem como esses que você leu aqui, Tito, se explicam da seguinte maneira. Existem palavras diferentes no hebraico para a expressão arrependimento, né? Tem uma palavra que significa uma mudança de ideia e na sua atitude, e uma outra palavra que significa mudança de conceitos, ou melhor, mudança na forma de lidar com os conceitos. Então, por exemplo, em que sentido a Bíblia diz que Deus não se arrepende? Ela está dizendo, com esta palavra hebraica aqui, né, para arrependimento, que Deus não muda os seus conceitos. Deus é bondoso, é amor, é justiça, em todas as ocasiões e para sempre. Agora, quando a Bíblia fala que Deus se arrepende, aqui é uma outra palavra em hebraica, que significa que Deus muda a sua atitude para com o pecador. Então, quando fala que Deus se arrependeu, entre aspas, de haver constituído Saul sobre Israel, aqui Deus não está mudando os seus conceitos de justiça para escolher alguém como rei. Deus simplesmente está aqui demonstrando o desgosto dele, não é? Pela atitude rebelde de Saul, de modo que Deus é apresentado como se arrependendo, porque Deus mudou a sua forma de encarar Saul. O conceito de Deus é o mesmo, né? Deus é amor, Deus é justiça. Só que a forma de lidar e de encarar o pecador é mudada, dependendo do quê? Da resposta do pecador. É mais um exemplo de que se Saul tivesse sido correto, ele seria um bom rei, não é? Exatamente. É mais uma forma, é mais um exemplo aí do livre-arbítrio. Exatamente, Tito. É como eu falei no início, apesar de o ser humano ter perdido a sua liberdade para fazer o bem automaticamente, Gênesis 3,15 menciona que Deus nos devolveu esse livre-arbítrio. É claro que não totalmente, temos ele de forma parcial para tomarmos decisões, né? O livre-arbítrio definitivo será devolvido na volta de Cristo quando eu poder escolher fazer o bem 24 horas por dia, né? Então precisamos analisar tudo isso para entendermos esse tipo de texto. Muito bem, professor. Olha aí, tem muita pergunta capciosa ainda para entrar na mira. E você vai poder mandar a sua pergunta também. Se você tem uma pergunta daquela que você tem bastante dúvida, que você acha que é bastante controversa, manda para a gente. Operadora, 12 91566972 é o nosso SMS. 12 91566972. Não sai daí não, nós vamos para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 2 horas e 32 minutos. Mande a sua pergunta para o nosso SMS 12 91566972 para ela entrar na mira da verdade, tá bom? Nós já temos aqui perguntas e ó, eu já vou colocar uma do blog aqui rapidinho para a gente responder mais perguntas, tá, professor? Vamos lá. Veja só, essa pergunta aqui quem mandou foi a Rafaela e ela diz o seguinte: tem uma amiga que acredita que o mundo vai acabar, mas não acredita que é com a volta de Jesus. Como devo explicar melhor isso a ela? Professor, como que a gente pode explicar para um amigo que o nosso Senhor Jesus vai voltar? Tem muita gente que não acredita nisso. Tem muita gente que acha que isso é história da carochinha, não tem lógica. Jesus, Deus, aparecer nas nuvens dos céus. Como é que é isso, professor? Isso é uma questão de fé? A Bíblia fala o quê? Você sabe, Tito e querida telespectadora, que o apóstolo Pedro lidou com esse tipo de descrença, né? Tanto que ele escreveu a sua segunda carta no capítulo 3, já lidando com algumas pessoas que diziam o seguinte, no versículo 4, diz assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então Pedro, ele cita o argumento corrente nos dias dele, né? Como é que Cristo vai voltar? Os nossos antepassados já falavam que ele vai voltar, ele não voltou até hoje. E aí Paulo dá um jeito de refutar esse argumento. Ele diz assim: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra,
a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer, perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então ele está argumentando o seguinte: da mesma forma que um dia o mundo foi destruído por um dilúvio, esses homens que duvidam da volta de Cristo deveriam relembrar que se Deus interviu na história por meio de um dilúvio, Ele vai intervir na história humana novamente por meio do quê? Da segunda vinda de Cristo. E é por isso que no verso 7, Pedro continua no argumento. Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então eu recomendo, querida amiga, que você estude com a sua companheira, com a sua amiga, 2 Pedro capítulo 3. Mostre para ela a forma como Pedro lida com essa argumentação do homem pós-moderno. Estude com ela também Mateus capítulo 24. Lá mencionam os sinais que aconteceriam antes de Cristo voltar. E você percebe que todos se cumpriram. Falta apenas a pregação do evangelho a todo mundo, de acordo com Mateus 24:14. E reafirme para ela a doutrina da volta de Cristo. É através da volta de Cristo que você, eu e ela seremos libertos do pecado e das consequências do mal. E aí sim, teremos a felicidade eterna ao lado de Deus e das pessoas que nós mais amamos. Então vá à Bíblia, estude esses capítulos bíblicos específicos e isso vai ajudar bastante a você. Muito bem. Bom, você pode também acompanhar o nosso programa através do Twitter. Se você aí tem um Twitter e quer acompanhar o programa Na Mira da Verdade, acesse lá no www.twitter.com/Na Mira da Verdade. Vai ter um íconezinho à sua esquerda para você seguir. Clique lá e você já está seguindo o programa Na Mira da Verdade. Você pode mandar suas perguntas pelo Twitter, você pode ver os bastidores do programa aqui, você pode ver o que nós comentamos durante a semana. Enfim, você vai estar bem inteirado com o programa Na Mira da Verdade todo o tempo, 24 horas por dia, através do Twitter, tá bom? Então acesse lá, seja o nosso seguidor e acompanhe tudo o que acontece do programa, dos bastidores do programa Na Mira da Verdade, tá? Bom, uma pergunta do Twitter aqui do Tiago Eloy Almeida é o seguinte: Deus leva em consideração o ritmo da música ou ela tem que ser lenta e calma? Professor, a música, a gente sabe que lá no céu, quem era o responsável pela música celestial antes do pecado, antes de acontecer a queda de Lúcifer, era ele que era o responsável pela música. Ele é uma pessoa que domina bem a música. Agora, a música nos nossos dias, ela pode influenciar positiva ou negativamente a vida cristã, professor? Algum tipo de ritmo pode estimular ou não? Como é que é? Tem alguma coisa a ver essa questão ou não? Isso é uma coisa interessante. Apesar de a música estar também envolvida na música fatores culturais, nós não podemos negar isso, nós precisamos levar em conta que, apesar de a música ser carregada de fatores culturais, os princípios divinos devem estar acima de tudo. É claro que não é uma coisa simples eu determinar, por exemplo, como é a música do céu. Tem gente que se atreve a escrever sobre isso, mas eu acho complicado, né? O indivíduo nunca esteve lá. Né? Temos uma pálida noção do que é o louvor no céu através de alguns textos bíblicos, então nós não podemos dizer como é a música lá. Agora, nós podemos sim pegar alguns princípios bíblicos que nos ajudam na escolha da boa música. Filipenses 4:8 é um texto interessante. Ele não fala diretamente de música, mas o princípio que está contido nele vai nos ajudar. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui é dito que todas as coisas respeitáveis, justas, puras, de boa fama e de virtude e amáveis devem ocupar nosso pensamento. Então isso nos ajuda a escolhermos a letra de uma música e também a avaliarmos o ritmo dela, se esse ritmo nos faz bem ou não. Pense, a música que você está ouvindo lhe inspira esse tipo de pensamentos de Filipenses 4:8? A letra pode até conter esses princípios, mas e se o ritmo dela leva você a pensar em outras coisas que não estão em harmonia com esses princípios? Então isso quer dizer que aquele ritmo não está fazendo bem para você. Então a dica bíblica é:
avalie a música pela letra, mas também pelo que o ritmo produz do seu coração. Desta maneira você vai saber se aquela música é um ritmo aprovado por Deus ou é um ritmo que Deus não aprova. Muito bem, professor. A próxima pergunta pelo nosso SMS 12915669972 é a seguinte: a prática da masturbação é pecado, professor? Quer ver uma coisa? Tem um texto em 1 Coríntios 7, verso 9, que nos mostra que a masturbação não faz parte dos planos de Deus para a satisfação sexual. Aqui em 1 Coríntios 7, 9 diz assim: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Na tradução da linguagem de hoje, Tito, os textos assim: é melhor casar do que viver ardendo de desejo, né? Então, a solução bíblica para os desejos sexuais é o casamento, é o sexo dentro do casamento. Então, não faz parte do plano de Deus realmente a masturbação, né? Deus, quando criou Adão, você percebe lá em Gênesis 2, que Deus afirma assim: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Far-lhe uma auxiliadora, uma mulher, né, que lhe seja idônea. Então, o plano de Deus é que a sexualidade, para ela não ser egocêntrica, que a sexualidade seja desfrutada de forma prazerosa entre um homem e uma mulher. E, se a pessoa está abrasada, como diz 1 Coríntios 7, 9, então o texto não diz assim que se masturbe, não. O texto fala que se case. Essa é a solução de Deus para este aparente problema. A gente sabe que a prática da masturbação sempre também é um vício, assim como outros vícios da bebida, das drogas. E qual o conselho que você dá para se livrar dos vícios, professor? A Bíblia, o que a Bíblia pode nos ensinar? É uma pergunta muito interessante, Tito. A Bíblia até afirma que nós não devemos realmente, em 1 Coríntios 6, não é? Nós não devemos nos permitir dominarmos por nada. Então nós temos que lutar contra os vícios. A melhor forma de lutar contra um vício é primeiramente reconhecendo a sua incapacidade de vencê-lo sozinho. Quando você reconhece que você é incapaz de lidar com esse vício sozinho, você já está dando o primeiro passo para a sua vitória. E depois você tem que, consequentemente, se apegar a alguém que possa lhe ajudar. Deus, neste caso. É importante também, aqui vale uma dica para jovens e outras pessoas também, você ter um amigo de muita confiança, que saiba guardar segredos, para que você possa abrir o seu coração diante desse amigo. Isso também ajuda a lidar com o vício. E se você percebe que o seu vício é compulsivo, neste caso estou me referindo aqui à masturbação, tem pessoas que praticam isso de forma compulsiva, aí isso é indício de algum problema de ordem emocional. Aí eu recomendo que a pessoa procure um terapeuta, um psicólogo, ou até mesmo um psiquiatra, dependendo da gravidade do caso, para que ela possa lidar com isso. Então, cada caso é um caso. Muito bem, professor. Agora eu tenho mais uma perguntinha daquelas capciosas que envolvem o quarto mandamento. Quem mandou foi o Thalisson Fernandes Costa, ele é de Uiraúna, Paraíba, e ele diz o seguinte: no livro do Êxodo, no capítulo 20, o verso 9, onde fala sobre o mandamento, sobre o quarto mandamento, a guarda do sábado, diz que nem o seu servo, nem as suas filhas, nem a sua serva, nem o estrangeiro deve trabalhar. E eu pergunto, os adventistas usam energia no sábado? Se usam, estão desobedecendo o quarto mandamento, pois para lhe fornecer energia, tem muita gente trabalhando para o fornecimento desse serviço, assim como os outros serviços, pegar ônibus, ir ao hospital, enfim. Como, de fato, guardar o sábado nessa circunstância, professor? É impossível guardar o sábado, porque a energia que eu estou recebendo tem um servo que está fazendo para mim. A comida que eu estou comendo pode ser que eu estou fazendo ali no sábado, acendendo fogo ou não. Enfim, como é que a gente vai guardar o sábado dessa maneira, professor? Quer ver uma coisa? As pessoas tentam encontrar várias desculpas para desobedecerem a Deus. Como se isso, por exemplo, fosse justificar o indivíduo diante de Deus. Uma vez alguém argumentou comigo o seguinte: não, é impossível de guardar o sábado, né?
Porque nós vivemos num mundo pós-moderno e tudo funciona no sábado. Nós poderíamos argumentar da mesma maneira, é impossível ser fiel no casamento nesse mundo pós-moderno, porque a erotização desse mundo é tão grande, né, que a quantidade de mulheres e de sexo fácil que tem na minha frente, então eu vou fazer o que eu quiser. Nós não podemos justificar nossos pecados, nós temos que encontrar em Deus soluções para que possamos obedecer a Deus da melhor maneira possível. Digamos, um exemplo, digamos que o adventista esteja pecando em usar energia elétrica no sábado. Isso não é desculpa para você pecar, né? A sua responsabilidade moral é para com Deus, não é para com o adventista do sétimo dia. Agora vamos mais a fundo na questão. Em Mateus capítulo 12, verso 12, Cristo diz que é lícito fazer o bem aos sábados. E em João 5, 17 e 18, ele fala que ele e o Pai trabalham em prol da vida das pessoas aos sábados. Trabalho em prol da vida de alguém aos sábados, desde que eu não seja remunerado, isso não tem problema algum, né? Por exemplo, se eu sou um médico, é claro que eu não vou fazer do sábado minha rotina, senão eu não vou poder guardar o sábado, né? Mas se eu sou um médico, um enfermeiro, um profissional da área da saúde e alguém precisa da minha ajuda, é claro que eu tenho que ajudar, dependendo do dia da semana. Isso é bíblico, inclusive, né? Agora, por exemplo, se eu uso a energia elétrica, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque eu não estou fazendo o indivíduo trabalhar no sábado. E outra coisa, a energia elétrica pode estar disponível a mim sem ter alguém 24 horas trabalhando para isso, né? Então nós precisamos encontrar o equilíbrio na questão e não buscarmos justificar a nossa falta de obediência a Deus com outras pessoas, né? Não é essa a melhor maneira. Quando Deus deu o mandamento em Êxodo 28, ele falou, lembra-te. Será que Deus não sabia que no futuro iriam haver profissionais que precisariam estar empenhados 24 horas para a vida de outras pessoas? Né? Deus sabia disso, mas mesmo assim ele deu o mandamento. Por isso eu e você, que aceitamos a autoridade de Deus, faremos o possível dentro das possibilidades que Deus está nos dando para o obedecermos da melhor maneira possível. Muito bem, professor. Agora eu tenho uma pergunta para você, bastante atual, e eu quero saber se a Bíblia pode nos orientar de alguma forma. Veja só. Recentemente, uma famosa cantora, Amy Winehouse, morreu com 27 anos. E você sabe que vários cantores, vários artistas também morreram com 27 anos? Mais ou menos envolvidos nas mesmas coisas? A pergunta é a seguinte: não posso julgar, mas essas pessoas que vendem as suas vidas, fazem pactos com o inimigo, com o diabo ele tem poder para tirar a vida das pessoas, professor? A Bíblia fala algumas coisas sobre isso, porque aparentemente é tudo uma coincidência, mas todas estão ligadas da mesma forma. E a gente sabe que nesse meio artístico existem muitos pactos diabólicos, professor. Uhum. Será que o inimigo ele tem autoridade para tirar a vida de uma pessoa dessa? Quer ver uma coisa, amigo Tito? Mesmo que nós não possamos determinar, não é, quem foi salvo, quem não foi, não é, e tal, nós temos um texto bíblico que nos ajuda a percebermos uma coisa, que se o indivíduo está com Deus, a coisa é diferente. 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasce de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Ou seja, se uma pessoa está com Deus, o diabo não pode tocar nela, a menos que Deus permita. E aqui no versículo 19 diz que somos de Deus e que o mundo inteiro está dominado no maligno. Ou seja, o inimigo tem sim poder sobre pessoas que se colocam à disposição dele. Agora, é claro que até mesmo nesse caso, né, nesses casos, né, em que o inimigo tira a vida de uma pessoa, ele tirou a vida daquela pessoa porque Deus, na sua soberania e onisciência, ele permitiu.
Nós não sabemos o porquê que Deus permite. Muitas vezes, é claro, Deus permite porque aquela foi uma escolha da pessoa. A pessoa escolheu um caminho que a leva à morte. Então Deus permite, porque a pessoa assim escolheu. Agora, há casos que Deus permite que uma pessoa morra, por exemplo, porque Deus percebe que essa pessoa, se ela continuar viva por mais tempo, ela vai se afastar dele. Então Deus prefere muitas vezes ficar sem aquele filho alguns anos do que perdê-lo pela eternidade toda, né? Então nós temos que levar essas coisas em conta. Agora, biblicamente é claro, se uma pessoa não submete a Deus, ela é sim mais propensa. Ela dá ao diabo a liberdade para ele prejudicar a vida dela, inclusive tirar a vida dela sim. É mesmo, professor? É exatamente isso. Ixi, bom, tá bom. Olha aqui, ó. Pelo nosso Twitter, nós temos algumas pessoas que já estão acompanhando, seguindo o programa aqui o tempo todo, está junto com a gente aqui no programa. E o Jorge Luiz pergunta o seguinte: um filho que agride o pai e a mãe tem o seu tempo de vida encurtado, como diz em Êxodo 20:12, professor? Sim, ali é o mandamento seguinte. Ali diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Realmente, uma pessoa que agride aos pais e continua nessa prática pecaminosa, ele vai ter vida curta, né? Realmente, uma pessoa que faz isso, ela não tem a bênção de Deus. É claro que muitas vezes acontece de indivíduos que praticaram agressão contra os pais, eles se arrependeram e se tornaram filhos maravilhosos. Neste caso, entra o texto de 1 João 1,9, que diz que se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, realmente a pessoa que não respeita os pais, ela tem vida curta, sim. Ela não tem, né, a bênção de Deus. Se ela tiver uma vida mais longa, né, às vezes pode ser que o diabo esteja ali ajudando-a para ela ficar fazendo mais mal ainda neste mundo, né? Agora, você quer ver uma coincidência? Pode ser uma coincidência, professor, mas você sabe que os japoneses são considerados os que mais duram, né? Os que mais têm uma vida mais longa. Existem já estudos de um grupo de pessoas, inclusive os adventistas estão envolvidos nisso, que tem a maior longevidade. Mas, de forma geral, no mundo, os japoneses parece que são aqueles que duram mais. E você sabe que os japoneses são os que mais honram o pai e a mãe. Sim, eles têm uma Será reverência. que é uma coincidência isso? Ou será que Deus está cumprindo o que ele mesmo prometeu? Não, realmente, Tito, Deus está cumprindo o que ele prometeu. Aliado a essa obediência, essa reverência para com os pais, né, nós percebemos que muitos povos japoneses e chineses, eles têm bons princípios de saúde, não é? Então, os bons princípios de saúde aliado à obediência a este mandamento bíblico, respeito aos pais, ao respeito aos pais, com certeza faz com que Deus deposite a bênção dele sobre essas pessoas. Com certeza. Então vamos para mais uma pergunta lá boa. Quem mandou essa foi o Diego, ele é de Barueri e ele diz o seguinte: ouvi falar que se me divorciar da minha esposa, ficarei na maldição, pois o casamento é único. Isso é verdade? Pois como explicar a palavra que diz que quando um homem se deita com uma mulher, os dois se tornam um em espírito? Ou seja, se eu divorciar com a minha esposa, eu realmente vou estar perdido, vou estar na maldição? Se eu me deitar com uma outra pessoa, eu já não me tornei carne, assim atendendo ao que diz a palavra de Deus, em uma só carne? Ou seja, eu me divorciei, arranjei uma outra pessoa, dormi com ela, agora tornei uma carne também, não é assim? Quer ver uma coisa? Aqui em 1 Coríntios 6,16 é o texto que provavelmente gerou essa dúvida no nosso telespectador. 1 Coríntios 6,16 diz assim: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Paulo aqui está destacando, né, que pelo fato de o corpo humano ser o templo do Espírito Santo, o ser humano tem que se livrar da prostituição. Porque ao manter relações sexuais com uma pessoa, há uma união tão íntima, né, que a Bíblia considera isso como sendo os dois uma só carne. Os dois se tornam participantes de algo, né, uma união muito íntima. Esse texto em si não está falando do divórcio, mas tem outros textos que falam do divórcio. Por exemplo, Mateus 5,32 e Mateus 19,9 afirmam que o único motivo
que leva a Deus a tolerar um novo casamento é quando há o adultério por parte de um dos cônjuges, né? Então, o cônjuge inocente ele está livre para casar-se novamente. E Romanos 7,2 afirma que uma pessoa viúva também está livre para se casar novamente. Mas e se essa pessoa se casou novamente sem ter havido adultério na relação dela? Será que ela está amaldiçoada eternamente? Nós cremos, sim, que essa pessoa vai passar trabalho na vida, vai sofrer duras consequências. Mas nós não cremos, com base na Bíblia, na chamada maldição eterna. Nós não cremos no chamado pecado eterno. Em que sentido? O indivíduo pecou e agora ele está numa condição de pecado por toda a eternidade, como se Deus não pudesse perdoá-lo. Nós não cremos nisso. Com base na história de Davi, em 2 Samuel 11:12, nós percebemos que inclusive os adúlteros, preste bem atenção nisso, se arrependerem de coração, eles podem ser perdoados. Tá bom? Então, levemos em conta todo o contexto bíblico e aí a questão ficará esclarecida. Muito bem, professor. Neste momento eu quero oferecer para você o nosso presente que todos os dias eu ofereço aqui. É o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista aqui que tem 16 temas, juntamente com um pequeno questionáriozinho no final de cada tema para você aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre os mais diversos assuntos que você pode estudar na Bíblia Sagrada e crescer no seu conhecimento. Para você receber essa revista gratuitamente aí na sua casa, basta você mandar um e-mail para a gente. Na miradaverdade@novotempo.org.br, você vai receber sem custo nenhum aí na sua casa. Mande seu endereço completo, nome, endereço, telefone, tudo certinho para que ela possa chegar direitinho na sua casa. Lembre-se, não tem custo nenhum, você não paga nada por isso. É uma bela revista, um belo curso bíblico que eu tenho certeza que você vai gostar e vai aprender mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Peça hoje mesmo, não deixe para depois. Aproveite agora, mande o seu e-mail e já receba aí na sua casa a revista Verdades para o Tempo do Fim. Professor Leandro Quadros, chegamos ao final do nosso programa, mas eu queria agradecer mais uma vez aí pelas belas explanações que você deu aí pra gente nos mais diversos assuntos da palavra de Deus. Deus abençoe a você. Muito obrigado, querido telespectador e amigo internauta, por sua companhia. E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, a palavra de Deus, ela terá coragem de lhe responder. Um grande abraço e até terça-feira ao vivo às 9 horas da noite. E lembre-se, sempre os seus questionamentos aqui no programa vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!